Muito bem, entrevista agora especial para você na próxima meia hora, assim como combinamos com os nossos pré-candidatos e pré-candidatas, conversaremos com Wilker Barreto, deputado estadual, que gentilmente cedeu parte de seu tempo para estar conosco aqui nos estúdios da Band News Difusora e compartilhar informações conosco e com você, ouvinte, também. Seja muito bem-vindo, deputado e pré-candidato Wilker Barreto. Muito bom dia. Bom dia a todos, bom dia a todos os ouvintes da Band News. Desculpa aí, um pouco tá rouco, a garganta está um pouco desgastada do trabalho, mas faz parte. Obrigado pelo espaço. E para esses mais de 70 e poucos % de indecisos, que espaços como esse permitem que nos próximos meses a população venha amadurecer uma melhor proposta para Manaus. E o Mobiliza acredita que nós possamos ter as qualidades necessárias para administrar uma cidade tão complexa, tão difícil como é administrar a cidade de Manaus. O deputado Wilker Barreto é especialista em políticas públicas e engenharia de negócios pelo Centro Universitário do Norte e engenharia financeira pelo Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas. Tem mestrado em sustentabilidade e meio ambiente pela UFAM e doutorado em administração pelo CIESA. Começou a carreira política lá em 2008, quando foi eleito vereador ainda. Deputado, a gente tem observado a sua trajetória e tem observado um perfil de oposição que o senhor exerce hoje dentro da Assembleia Legislativa e também trazendo algumas questões da cidade de Manaus. E nós gostaríamos de lhe perguntar, já de primeiro momento aqui, o que o senhor pensa para a cidade de Manaus? Qual é o seu projeto para a cidade de Manaus? O que lhe motiva a entrar nessa corrida pela prefeitura sendo um pré-candidato aqui para a cidade? Obrigado, Rafael, pela pergunta. Eu passei 10 anos de vereador de Manaus. Tive a oportunidade de chegar à presidência da Câmara por 2 vezes. Quando me reelegi presidente, fazia exatamente 22 anos que um presidente de Câmara não era reeleito. E eu tive mais votos na minha reeleição do que na minha primeira eleição. Estou indo para o meu 6º ano de oposição na Assembleia. E eu sempre digo que eu não faço oposição com fígado, não faço oposição visceral, eu sou opositor àquilo do que eu acredito, onde o governo falha, infelizmente falha mais do que acerta, mas quando vem propostas de interesse coletivo, eu não posso votar contra o Estado, contra a minha cidade, só porque eu tenho um posicionamento político contrário ao governador. Eu acredito que hoje, o nosso maior desafio hoje é reorganizar as contas da prefeitura. Eu trouxe aqui alguns documentos importantíssimos. Quem quer fazer uma proposta para Manaus tem que olhar para os números da cidade. Senão, Manaus não pode ser uma cidade, o 5º maior PIB de cidades, tendo que recorrer corriqueiramente a empréstimos. O básico, porque para mim asfalto não é investimento. Asfalto é manutenção da cidade. E manutenção da cidade tem que estar contida dentro do custeio da máquina. Os empréstimos precisam ser para questões estruturantes, principalmente na questão da moradia, que nós temos um déficit habitacional de mais de 100 mil moradias. E quando você pega um empréstimo de 580 milhões, que é o caso agora aprovado pela Câmara, aplicado isso na construção de moradias, você movimenta a economia e ataca o déficit social. Agora, pedir empréstimo para o dia a dia de uma cidade, isto mostra o descontrole, Rafael, que já está contido, Paula, dentro da LOA 2024. Manaus começa o exercício financeiro com 700 milhões, quase 900 milhões negativo. Imagina, você começar o seu ano devendo para o banco. Toda vez que cai o dinheiro, o banco vai lá e pega. Qual é a primeira medida que nós temos que fazer dentro de uma prefeitura? Enxugar a máquina. E para dentro dos contratos. Para quem não sabe, Manaus tem 3,6 bilhões de reais de custo de máquina. Se nós formos para dentro desses contratos e realinharmos 20%, você encontra 720 milhões de reais. Dá para fazer? Lógico que dá. Nós temos uma Secretaria de Infraestrutura que tu não sabe hoje, Paulo, quanto é que se gasta de cimento por dia. Porque tudo lá é no papel, acredita? No tempo que nós estamos hoje, que tudo você consegue controlar da palma da mão, a Secretaria de Obras do Estado, toda ela, não tem nada informatizado. Nós temos uma Secretaria de Limpeza Pública que é quase R$500 milhões.
Se nós entrarmos para dentro das contas da prefeitura, a gente começa a sanear. Uma vez saneada a máquina municipal, aí nós vamos avançar na direção dos investimentos. Isso eu tive a oportunidade de fazer quando fui presidente da Câmara. Eu estava revisando o meu relatório de gestão. O material de consumo da Câmara, quando eu assumi em 2015, era na ordem de 350 e poucos milhões de reais. Quando eu deixei a Câmara em 2018, deixei com 50 mil, sem perder qualidade. Quando eu assumi a Câmara, se gastava 123 mil de telefone por ano. Quando eu deixei a Câmara Municipal de Manaus, em 2018, eu deixei com 23 mil reais por ano de conta. A gente foi atacando o custeio da máquina. Quando você ataca o custeio, você aumenta a capacidade de investimento. Foi por isso que nós fizemos o anexo da Câmara em 6 meses, construímos o auditório Zânio dos Reis, reformamos mini Vila Olímpica, restauramos e devolvemos para a cidade a história da Câmara. Hoje, toda a história da Câmara Municipal de Manaus é digitalizada e devidamente arquivada em arquivos deslizantes anti-chamas dentro do prédio da Câmara. Mas isso só foi possível quando você faz o dever de casa. Ao final de 4 anos, eu dei 27,30% de reajuste para os servidores, enquanto que a inflação do mesmo período foi de 22%. Eu dei ganho real. Fiz plano de cargos, carreira e salário dos servidores que esperava 15 anos. Mas o meu primeiro ano foi muito duro. O meu primeiro 2015 foi de dificuldade. Eu não consegui, Paula, nem dar, nem repor a inflação do período. Eu tive que repor em 2017 e 2018. Mas ao final de 4 anos eu consegui fazer ganho real. Então hoje, o que me preocupa hoje, e que ninguém está falando dos pré-candidatos, é que eles querem assumir uma empresa pública chamada Prefeitura Municipal de Manaus, que eles só olham para a receita. 9 bilhões. Não, meu irmão. Tu tem que olhar para as despesas. Porque as despesas é que consomem uma receita. E hoje as despesas da Prefeitura Municipal de Manaus estão descontroladas. Manaus caminha para ser uma loja Americanas da vida. É nesse sentido, trazendo para uma realidade muito recente, onde você tem receita, mas se você não tiver controle das despesas, qualquer empresa quebra, até empresa pública, como a Prefeitura de Manaus. Com esses empréstimos aí que a Prefeitura tem feito, o que o senhor avalia do orçamento daqui para frente? Eu sei que o senhor tem conhecimento sobre o... Vou dar um exemplo claro. 2023, balanço publicado, porque, se nós pegarmos o orçamento 2024, ele é uma previsão. Tu quer saber mesmo a realidade da Prefeitura? Pega o balanço 2023, que obrigatoriamente ele é publicado até dia 30 do mês subsequente. Então, a receita real da Prefeitura de 2024, nós vamos ter conhecimento no dia 30 de abril de 2025. Até lá, tem que ter o acompanhamento mensal da transparência. Se nós pegarmos 2023, o prefeito Davi Almeida teve um crescimento de receita própria da Prefeitura de R$500 milhão e emprestou mais 700 e poucos milhões. O Davi teve R$1,5 bilhão em caixa. E como é que ele virou negativo? Como é que ele começa um exercício pedindo, pelo amor de Deus, da Câmara, e foi aquele quebra-pau até há pouco tempo, de uma cidade pujante que nem a nossa, para depender exclusivamente de um empréstimo de 580 milhões de reais. Só pelo esse desespero do prefeito, a gente já percebe que tem alguma coisa errada nas contas da Prefeitura. Porque o custeio da máquina está aqui dentro. Se você olhar a LOA, que está aqui, tantos milhões para CEINFRA, tanto para CEMINF, tantos milhões para limpeza, já está aqui dentro. Por que a Prefeitura de Manaus precisa de dinheiro de empréstimo para asfaltar a cidade? Falar em asfalto, deputado, o que o senhor pensa para a questão da mobilidade urbana e para esse programa também de asfaltamento? Olha, a manutenção da via pública é necessária. Manter, tem o recapeamento e tem a manutenção. Você não tem recurso para recapear 100% da cidade. Eu digo o seguinte, nós temos que trabalhar a mobilidade urbana. Não tem como falar de mobilidade urbana sem falar de modal de transporte. Quando eu fiz aquela crítica ao deputado pré-candidato Amor, nem todo mundo tem que saber o preço da passagem, nem todo mundo usa o sistema, mas para quem quer ser pré-candidato, isso é básico.
Você tem que saber quantas creches tem em Manaus, quantas UBS tem em Manaus, quantas policlínicas tem em Manaus. Você precisa estudar a máquina. Eu vejo que mobilidade urbana você faz com vias pavimentadas, mas não só os principais eixos, nós temos que também ir para a direção da periferia. Eu tenho que melhorar hoje, eu sou muito cético em relação ao que viaduto resolve trânsito. O Jaime Lerner, que foi um grande arquiteto, dizia que viaduto só joga o trânsito, o garrafamento para frente. Nós temos que tentar enxergar, por exemplo, dentro da engenharia, hoje da IMMU, na minha época era Manaus Trans, certo? Fórmulas simples de se trabalhar mobilidade. Quer ver uma ideia simples que muda a nossa vida? Aquelas meia-lua debaixo do viaduto. Antigamente a gente tinha que entrar na rotatória para poder, imagina, um gesto simples tirou quantos carros dentro de uma rotatória. Então, às vezes você faz uma artéria de rua, tirando dos eixos principais, você desafoga. A tecnologia ajuda, o sinal inteligente funciona. Agora, eu fico me pensando, por que tem um sinal inteligente e um amarelinho embaixo? Então, eu acho que é possível melhorar, sim, com implemento de tecnologia. Nós temos bons engenheiros de tráfego, nós temos um modal de transporte que precisa melhorar muito. O marco regulatório do transporte de Manaus está com 10 anos de defasagem. Nós precisamos rever contrato, tempo de espera de um ônibus para o outro. Eu quero mandar aqui um recado para os empresários, não é que eu sou inimigo dos empresários, mas a bilhetagem não pode ficar na mão do Sinetran. A bilhetagem é o coração do transporte. Tudo, o preço da tarifa, tudo é baseado em quê? Na quantidade de passageiro transportado. E sabe quem só tem domínio dessa informação? O Sinetran. A prefeitura é o que concede a concessão, que gasta quase $500 milhões de subsídio por ano, e eu não tenho acesso a esses números. No mínimo tem que ser compartilhado, porque o IPK, o índice de passageiro por quilômetro, é calculado por como? Pela população que passa na catraca. Quanto menor for a população na catraca, maior a pressão sobre o subsídio. E se nós estivermos aqui com um bom índice de passageiro transportado, por que eu preciso aportar? Então essas informações precisam estar compartilhadas em tempo real. Quem é que sabe hoje realmente que nós temos a frota toda na rua? Essa é uma questão da planilha, dos valores, do custo do transporte. É uma questão que vem sendo cobrada há anos por vereadores, deputados, prefeitos. O senhor vai comprar essa briga? Não, se eu sou o poder que concede, a minha condição é essa. Por isso que nós vamos ter um marco regulatório do transporte. Nós vamos reformular isso aí. Não dá para nós aportarmos R$500 bilhão de subsídio no transporte com essa qualidade. Então nós vamos chamar, porque hoje na composição da planilha você consegue saber a questão lá do diesel, do pneu, do combustível, mas o coração de tudo é o IPK. É o quanto se transporta no sistema. E isso, só quem tem o domínio é a raposa. Pré-candidato, a Polícia Federal deflagrou a operação dentro da Secretaria Municipal de Limpeza Pública da Prefeitura de Manaus, por conta de contratos realizados com essa gestão e com gestões anteriores que foram mantidas pelo prefeito Davi Almeida por meio do secretário Sabá Reis. Além disso, há também muita falta de transparência em relação aos recursos públicos, por exemplo, do Asfalta Manaus. Há informações de que 10 mil ruas foram asfaltadas, pelo menos até o ano passado, e a gente não tem o local, o endereço dessas ruas, a gente não é disponível à população. Caso o senhor seja eleito prefeito de Manaus, o senhor pretende trabalhar inicialmente, principalmente, com a parceria junto a órgãos de controle, como o Ministério Público, Tribunal de Contas, abrir as portas da prefeitura e as contas, como o senhor bem colocou, que estão sob risco? Eu concordo o seguinte, que a desinformação parece que é proposital. Quando você tem uma secretaria de obras, toda ela no papel, é de propósito. Quando eu assumi a Câmara Municipal de Manaus, quando eu assumi, toda ela era no papel. 4 anos depois, todo o processo legislativo e administrativo é digital. Isso aumenta a transparência. A obra do anexo foi a primeira obra
acompanhada em tempo real pelo Tribunal de Contas. Tanto é que eu tive o prazer que, na época, a presidente era a conselheira Yara Inês, e hoje é novamente. A conselheira foi à Assembleia Legislativa, à Câmara Municipal de Manaus, assinar o termo. E eu entreguei um prédio em 6 meses. A Policlínica do Parque 10, na frente do Dedé, está fechada há 1 ano e meio. Então, quando não se tem transparência das obras, certo? Isso é um convite a situações como essa. O descontrole das contas públicas também está associado à falta de transparência. Eu não tenho dúvida disso. Tanto é que a Câmara Municipal de Manaus foi exemplo para a Câmara de São Paulo, a maior Câmara Municipal do país, que tem um orçamento acima de R$1 bilhão por ano. Na época, o presidente era o Thomas Júnior, que era hoje agora conselheiro do Tribunal de Contas do município, que citou a Câmara Municipal de Manaus como referência em gestão tecnológica. Então, eu acredito muito que a população tem o direito de acompanhar tudo pelo seu celular, o transporte coletivo, o coletor de lixo. Certo? Por que a população é obrigada, por exemplo, a botar o lixo 12 horas antes do coletor passar? Tudo você consegue controlar da palma da sua mão, gente. Eu estava dando um exemplo, a gente não vai num banco fisicamente há quanto tempo? Você paga tudo. Então, eu acredito que a questão tecnológica permite, primeiramente, sem tecnologia não existe redução de custo. Começamos por aí. Porque de um saco de cimento aqui, de uma vassoura ali, que você vai perdendo o controle da máquina pública. Tecnologia, diminuição de custo e transparência andam lado a lado. Não, vai, Jenny. Pode falar, Jenny. Não, se for o mesmo assunto... Não, seria um outro assunto, não sei se vai dar tempo, porque a gente está com quanto tempo, Rafael? Só para a gente... Até 9h55, estamos 15 minutos de mais. É que o pré-candidato ele iniciou falando muito sobre essa questão de alinhamento político, sobre ser oposição, sobre ser adversário político. O senhor é um adversário, um dos principais, o governador Wilson Lima, o único dentro da Assembleia Legislativa do Amazonas. Eu acho que o Daniel Almeida agora está como... Está no mesmo patamar do senhor hoje em dia. Eu acho que ele já pulou de lado, ele deve estar como oposicionista, pelo menos nas últimas declarações, e Rafael, ele tem se mostrado assim, o Daniel Almeida e o senhor, mas o senhor muito mais, há muito mais tempo. Caso o senhor seja eleito prefeito de Manaus, e dentro dessa ideia de alinhamento político, o senhor vai esperar que o governador Wilson Lima lhe procure ou o senhor procuraria o governador Wilson Lima? Como eu não faço política com fígado e eu não misturo as coisas, uma vez prefeito de Manaus, eu represento uma cidade. No dia seguinte, já proponho uma agenda para com o governador, porque ele também tem obrigação com Manaus. O orçamento público não pertence nem a prefeito e nem a governador. Um chefe do executivo é um mero executor, certo? E eu tenho, obviamente, que dividir as responsabilidades, porque hoje a principal receita do governo do Estado do Amazonas e da prefeitura vem da Zona Franca. Então, nós temos obrigação com 55%, certo? De uma cidade complexa. Então, não tenho problema nenhum de conversar. Quando eu não vou no Palácio, que eu não tenho por que ir lá. Mas se o governador vai na Assembleia, que é a casa do povo, se eu tiver que cumprimentar, eu cumprimento. E como o senhor avalia a omissão do trabalho do governo pelo prefeito Davi Almeida, tendo em vista que o governo do Amazonas, não o Wilson Lima, porque realmente é dinheiro do governo, é do cidadão, é do contribuinte, ele esconder o protagonismo de muitas obras, as quais o governo bancou 90%, dentro das inaugurações. O senhor faria isso? Olha, é o seguinte, vamos pegar os números. O governo aportou muito recurso em 2023, mas muito mesmo. Aí eu vou só relembrar aqui, aí não esqueçamos os 500 milhões de aumento de receita da prefeitura, com mais 700 milhões de empréstimo, dá 1,5 bilhão. Teve o Asfalto Manaus, que eu tive várias denúncias de inconsistências, todas elas encaminhadas aos órgãos de controle. Eu quero saber o seguinte, para onde foi esse dinheiro? Porque se o governo aportou bilhões, certo? Boa parte desse subsídio aí no transporte é do governo do Estado do Amazonas. Por isso que eu fui como deputado estadual na direção de fiscalizar. 1,5 bilhão aqui de recursos próprios. E eu não consigo encontrar isso de obras estruturantes em Manaus. Entendeu? Então, essa questão, eu digo o seguinte, que o Davi é o filho ingrato.
Porque o Davi hoje só é prefeito porque o Wilson apoiou ele por trás, não oficialmente. Eu sei porque eu disputei a eleição com o Amazonino. Há 4 anos atrás, o vice do Amazonino era eu. E eu sei o que nós enfrentamos. Então, se o Davi hoje é prefeito de Manaus, é porque ele teve o apoio da máquina do governo do Estado do Amazonas. O Davi, quando disputou a eleição de prefeito em 2020, nem emprego ele tinha. Estava desempregado há 2 anos. Quem bancou essa campanha dele, eu te garanto que não foi o Avante pelo fundo partidário. Eu quero saber quem foi esse mágico que conseguiu bancar essa campanha do Davi. Foi o parceiro oculto do governo do Estado do Amazonas. E depois fizeram um alinhamento, por motivos aí deles mesmos brigaram, ou seja, e nessa história de quem perdeu foi Manaus, não tenho dúvida. Manaus, se pudesse voltar no tempo, não teria eleito o Davi prefeito. As pesquisas dizem isso, né? Deputado, você estava na fila, é verdade, vai nessa. Poxa, Jenny, não é Jenny, Rafael. O senhor trocou de partido para viabilizar a sua candidatura. Né? Eu acredito que esse é um projeto, o projeto majoritário é o que o senhor busca. Mas o senhor tem procurado por pessoas para ser vice ou para fazer uma composição, uma outra composição? Olha, eu digo o seguinte, como a composição da vice, nós estamos num processo de tentar chegar nesses 70%, Rafael, que ainda, porque minha leitura é o seguinte, Manaus hoje está há 1 ano com Davi e o Amon aqui nesse negócio de pré-candidatura, há 1 ano. Os outros players, os outros candidatos começaram agora. Se 70% não estão indecisos, é porque não tem muita queda para Davi e Amon. Porque eles estão na mídia há mais de 1 ano em pré-campanha. Há mais de 1 ano em pré-campanha. Então, eu estou tentando falar para esse eleitor que está amadurecendo que eu quero fazer um desafio para Manaus. Vamos pela primeira vez escolher um prefeito pelo currículo e pelo preparo. Gente, a Samsung, Motorhonda, as grandes empresas não escolhem os seus presidentes e diretores pelo coração, não. É o pragmatismo, é a razão. Eu estou falando de uma prefeitura que já está hoje no vermelho. E, para mim, administrar uma gestão com empréstimos para manutenção de custeio é tragédia anunciada em menos de 10 anos. Se um prefeito não tiver capacidade gerencial, vai passar os próximos 4 anos contando com um milagre econômico. A economia tem que explodir para poder as contas fecharem. O papel de um gestor público, o papel do diretor da Motorhonda, dar lucro para os seus acionistas. Só que lá é o seguinte, quanto mais lucro tu me der, maior a tua bonificação. Qual é o papel de um prefeito? Devolver os impostos. Vou falar aqui um número para vocês. Por que nós estamos tendo cada dia mais uma cidade empobrecida? Pelo entesouramento do dinheiro da população. O que é isso, Wilker? Quando o Davi assumiu a prefeitura, está no balanço 23 aqui, tá? Manaus arrecadava 220 milhões de IPTU. 3 anos depois está arrecadando 448. Cresceu 62% o IPTU. Quando tu tira 200 milhões de reais da economia, você tira emprego. E para piorar, sabe por que a economia não está legal? Porque, gente, isso é economia, isso é demanda agregada. Na demanda agregada, os gastos governamentais são fundamentais para se movimentar a economia. Quando tu tem uma prefeitura, Jenny, e um governo não pagando servidor em dia, terceirizado, não pagando fornecedor, devendo 5, 6 meses, isso desaquece a economia. E de forma indireta, o mercadinho da esquina não recebe, a parcela atrasa, o aluguel atrasa, as contas atrasam, e esse dinheiro que não circula gera desemprego. Manaus precisa ser uma cidade que incentive aquele que quer empreender. No nosso portal nós temos soluções claras para isso. Eu entendo que o senhor não queira entrar, né, em detalhes sobre quem ele procurou para... Ah, não, sobre vice ainda? Isso. Não, eu não estou ainda... Te confesso o seguinte, eu acho que isso vai se afunilar muito mais lá para junho, julho. Mas o senhor cogita? Olha, eu digo o seguinte, se alguém, algum outro partido, dentro daquilo que
nós propomos for interessante para o Mobiliza e para a cidade de Manaus, as conversas estão abertas. Eu queria até aproveitar essa pergunta da Eu ser vice de ninguém. Certo. Eu tive a honra de ser vice do Amazonino Mendes. Para mim foi uma honra. Porque eu me quedo a experiência. Eu me quedo aquele que tem uma história, que tem um legado. Não diminuindo os pré-candidatos que estão aí. Mas eu estou desafiando o currículo deles. Eu queria até perguntar do senhor, por exemplo, como é que está essa questão das conversas, por exemplo, com outras forças políticas, né? O senhor citou agora há pouco, por exemplo, aquelas obras de meia-lua nos viadutos, que foi ali naquela região, naquela época, da prefeitura do Arthur Neto. Há uma conversa com o Arthur, com outros nomes da política? Eu tenho um bom relacionamento de amizade. Politicamente, estou distante do Arthur Vigílio. Só para vocês lembrarem, eu rompi com o Arthur em 2018, né? Quando eu apoiei o Amazonino, e ele apoiou o Omar. E ali eu saí pela porta da frente, tenho uma relação de amizade com o Arthur, acho ele uma pessoa muito capacitada, tem os seus erros e acertos, assim como convivi com o Amazonino, tem uma pessoa capacitada que também tem seus erros e acertos. Eu quero poder construir, nesses meus 5 anos de oposição, indo para o 6º ano, construir a minha própria trajetória. Certo? Eu tive a oportunidade dos pré-candidatos, com exceção do atual prefeito, que precisa ter a coragem de defender sua gestão. O meu papel aqui é mostrar que eu quero ser um player para o Amazonas, para Manaus, com uma opção de currículo. Eu acredito muito nisso, gente, eu bato muito nisso, porque da formação acadêmica, porque esse é o diferencial. Ser legislador é uma coisa, ser executor é mexer com orçamento. Eu sou empresário. Não. Empresário, você administrar uma empresa privada é totalmente diferente de uma empresa, de uma prefeitura. As leis são outras, a forma é outra. Uma vez prefeito, eu vou ter uma facilidade de lidar com a Câmara Municipal de Manaus, porque eu vim de lá e eu respeito a Câmara Municipal, porque quem representa o povo não é a prefeitura, tá? Quem representa o povo é o legislativo municipal. Agora, entrando nesse assunto que o senhor falou do currículo, do conhecimento, eu queria aproveitar o seu conhecimento ambiental para tratar de um assunto que gerou muita polêmica no passado por causa das queimadas. Manaus estava encoberta de fumaça e houve uma situação de negacionismo, de que Manaus não tinha, né, fumaça, enfim. Eu queria saber do senhor como que o senhor acredita que a prefeitura deveria estar se preparando para a estiagem desse ano, considerando já o que a gente viveu no passado e a previsão para esse ano. Olha, eu digo o seguinte, vou falar aqui rapidamente do meio ambiente. Eu sou o único pré-candidato que está falando nos 4 cantos. Manaus só vai resolver o problema do lixo quando tratar o lixo como riqueza. E lixo é riqueza. Nós estamos perdendo milhões, é só vir aqui no orçamento da prefeitura. Mais de R$500 bilhão com lixo. Metade do lixo que vai para o aterro era para estar gerando renda na periferia. Nós vamos chamar as empresas que comercializam PET para ajudar na logística reversa. Certo? A questão hoje da estiagem, ontem eu dei um sonoro esporro no secretário de Defesa Civil do Estado, que eu estou chamando ele a 2 ofícios e sequer me responde. E nós temos se avizinha uma seca histórica. Qual é o problema hoje da estiagem? Água potável e acesso à alimentação, mas principalmente água potável. Tem comunidades que vai andar 5, 6 quilômetros para pegar um balde de água barrenta. E esse mapa do calor, tanto para a Prefeitura de Manaus, quanto principalmente para o Estado, não vai ser muito diferente do que foi 2023. Eu estou pedindo o mapa do calor da crise, porque aonde sofreu ano passado e não teve nenhuma ação do governo, vai sofrer esse ano. E eu estou dizendo aqui para o secretário de Defesa Civil que eu vou responsabilizar no CPF dele. Porque a ele não é dado de direito de desconhecer o mapa da catástrofe do que foi 2023. A prefeitura precisa cumprir seu papel na sua zona rural. Então, por exemplo, hoje, fui abordado sobre a questão do clima. Como é que a gente pode ajudar o clima? Eu falei, podemos, o Estado, a prefeitura pode. Vem cá, Embrapa. Vamos ajudar aqui esse pecuarista de pequeno monte que está queimando o pasto.
E vai queimar de novo ano que vem? Ajuda ele aqui com tecnologia que não precisa. A Embrapa tem tecnologia que aumenta a área produtiva já desmatada em 4 vezes, sem derrubar uma árvore, gente. Só existe uma forma hoje do Amazonas e o Norte. Isso tem que ser uma política pública do país. Nós estamos numa linha muito tênue da desertificação da floresta. Isso aí eu estudei no meu doutorado quando eu tive que fazer os fatores econômicos, que a minha tese foi a responsabilidade socioambiental do modelo Zona Franca. Então, hoje, para nós combatermos hoje as queimadas, só tem uma forma: o implemento de tecnologia que a Embrapa tem, gente, há tempos que isso não é implementado. Nós temos um mapa do calor, de onde foi a queimada. Eu pergunto, o governo está agindo na direção de coibir? Eu quero ver isso aí. Os satélites mostram de onde foram os pontos de calor. E a gente tem tecnologia para isso. Quer dizer que os órgãos ambientais vão esperar de novo o problema acontecer para a gente poder tomar as providências? Então, vindo dentro do nosso papel de prefeitura, uma atenção redobrada para a zona rural, principalmente que essa zona rural que abastece as feiras, que os nossos agricultores não conseguem sequer sair do jamais, porque estão intrafegáveis, certo? Nós temos hoje, me entristece quando eu vejo os nossos igarapés abarrotados de lixos, metade ou muito mais desse lixo, lixos recicláveis. Manaus não tem uma central de tratamento de resíduo. É para ter isso. Tem bancos hoje que compram o ativo do lixo. Compram lixo, porque lixo hoje é riqueza. Tanto é que eu fiz um apelo ao governo do estado do Amazonas que adote uma lei que Minas Gerais implementou agora. Minas Gerais, Rafael, zerou o ICMS sobre a reciclagem. Com isso, incentivando a cadeia da reciclagem. Eu pedi e fiz um indicativo ao governador, certo? Desta forma, nós vamos aumentar a vida útil do aterro, porque esse lixo que está hoje lá pagando R$500 a tonelada, metade disso era para estar sendo reciclado. Gerar renda na periferia, porque hoje, a gente encontra hoje uma latinha de cerveja ou de refrigerante na rua? Não. Porque tem valor agregado. Sabe quanto que a prefeitura gasta para aquelas balsas ficar tirando o plástico e o lixo do igarapé? 20, 30 milhões por ano. Pega esse dinheiro e investe na compra da logística reversa. Eu acredito que quando o lixo for tratado de forma econômica, você vai ver essas meninadas catando o plástico, gerando riqueza. Como tem hoje, a cadeia do papelão despencou de 80 para 20 centavos. O que eles estão falando? Se não zerar o ICMS, se zerar o ICMS, eles podem vender o papelão para outros estados. Hoje é inviável por causa que você paga imposto na venda do produto. Então, uma forma de nós escoarmos o lixo reciclado e movimentar. Agora, é uma questão econômica. Se nós pegarmos aqui, tu sabe de onde vem a principal receita do município? Vem das transferências, gente, do ICMS. Se você desonera o ICMS e a economia gira, certo? Cada carteira assinada que você permite que seja contratada, o cara vai consumir isso tudo em insumos. Porque quem ganha um salário, 2 até 3, 100% dessa renda está indo para o consumo próprio, gente. E isso movimenta a economia. Certo? Nós temos formas. Olha, esse é mal de economista. Deputado, perdão por interromper, mas vamos para o último minutinho. Certo, eu vou falar sobre. Eu quero que vocês possam acompanhar sobre creche. Nós temos a solução da creche, o Fundo Municipal de Educação Infantil. É pegar 10% dos impostos municipais e obrigar os prefeitos a manter e ampliar. Isso dá 200 milhões por ano, quase 1 bilhão. Quando você permite que uma mamãe deixe sua criancinha de 1 a 5 anos na escola, na rede municipal, ela vai correr atrás do emprego. A gente ganha dinheiro com isso, movimenta a economia. Eu quero trazer uma prefeitura para dentro do foco econômico. Quer combater pobreza? Gera emprego e renda. Quer combater miséria, combater droga, criminalidade? É só gerar emprego e renda. Manaus precisa ser uma cidade que, primeiro, equilibre suas contas. Segundo, seja uma cidade que facilite o desenvolvimento. É isso que eu quero implementar e convidar vocês aí nas minhas redes sociais a conhecer nossas propostas.
Nós temos propostas para emprego e renda para jovem, para terceira idade, programas de recomeço. Nós estamos estudando e eu topo qualquer desafio com qualquer pré-candidato, sem saber as perguntas, sem cola, porque para administrar, gente, não dá tempo de ficar olhando no manual. Tem que ter rapidez e celeridade nas decisões. Obrigado pelo espaço, tá? Muito bem. A gente conversou aqui, então, ao vivo, no Band News Amazônia, com o Wilker Barreto, deputado estadual, pré-candidato à Prefeitura de Manaus. E aí, fazendo o meu papel de chato do tempo, né, para fazer a justiça em relação a todos os pré-candidatos e pré-candidatas. A gente encerra, então, aqui com meia horinha de entrevista. Agradeço mais uma vez a gentileza de dispor parte do tempo para estar conosco aqui. Um grande abraço. Qualquer convite, volto com o maior prazer.